Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma honra estar aqui novamente com vocês. É muito bom trabalhar no meio dos jovens, porque a gente que trabalha mais de perto com eles vê o fruto que Deus tem usado através da nossa vida, através da liderança. E, por exemplo, ver o Gustavo, ver a Bianca, ver os meninos passando por aqui, por cima, relembra um pouco de tudo que a gente viveu e do que a gente tem vivido hoje em dia, das nossas fases. E uma coisa que nunca nos passa é o nervosismo. O Gustavo estava falando com a gente ali que estava nervoso, eu também estou nervoso, isso é normal. Mas vamos lá, vamos para cima, galera. Queria conversar com vocês um pouco sobre intimidade para obedecer. E trabalhando esse ano todo o tema sobre intimidade, desde o início do ano, a gente tem muito a refletir sobre a obediência, porque está ligado diretamente ao conhecimento que a gente tem da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. O conhecimento sobre os seus atributos, sobre a sua lei, sobre a vontade, sobre o plano de Deus que Ele tem para a nossa vida. Assim como Abraão, que é o personagem que vamos estudar hoje, que conhecendo a Deus teve fé na promessa, creu na palavra que Deus tinha para ele, na sua promessa, em uma situação que poderia não ser muito compreensível para ele, mas mesmo assim confiou no poder de Deus e na sua provisão. O problema da obediência nos dias atuais está na valorização da autonomia do indivíduo, de tomar decisões e agir por conta própria. E na desconfiança de autoridades, por exemplo, como Deus, de não confiar completamente em Deus e na autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas. Mas como isso é possível? Como é possível a gente agir por conta própria, tendo um Deus que nos guia? Como é possível a gente desconfiar de um Deus que sabe de todas as coisas, dele ser bom, milagroso, salvador, amigo, justo, santo e provedor? Como foram temas que a gente estudou sobre a intimidade, sobre a característica de Deus ao longo desse ano todo até aqui, e que vamos tratar hoje também. Tendemos a questionar os seus mandamentos, buscando justificativas para a nossa desobediência, que pode nos levar a conflitos e barreiras para não ter uma intimidade completa com Deus. Dificuldades em seguir a sua lei, a desconfiança que nos leva à dificuldade de aceitar e cumprir as suas regras, a sua lei. Dificuldade de aceitar limites das suas regras, de não entender que temos que obedecer a Deus e quando erramos, vamos sofrer consequências, sim. A perda de oportunidades de aprender com os ensinos de Deus e do crescimento na intimidade com Deus. Quando criança, eu cantava uma canção que me foi muito fresca na memória, que dizia: obedecer é mais que importante, é uma prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A gente está vendo as carinhas da galera que já conhece a música, né? Eu não vou cantar, não, gente. Mas é uma memória muito fresca, porque é isso que Deus quer da gente. Ele apenas quer que sejamos filhos obedientes a Ele, para demonstrarmos, de fato, o amor que temos a Ele pela obediência. Caso contrário, seremos que nem Saul, que agiu por conta própria e não seguiu a ordem de Deus e se afastou do pedido que Deus tinha feito a ele. Ao ponto de Samuel exclamar: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel 15, 20. A obediência externa a nossa fé, que professamos com a boca e que está no nosso coração. Hoje vamos entender um pouco sobre a obediência e como a gente pode obedecer a Deus com intimidade através da vida de Abraão. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 22, versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe:
Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse-lhe ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá adorar a Deus. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhes forem inimigo. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos junto para Berseba, onde passou a viver. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela exposição aqui da Tua palavra. Que em nome de Jesus, Senhor, assim como foi dito, Senhor, eu venha ser um canal de bênção do Senhor para a vida dessas pessoas e para a minha vida também. Que em nome de Jesus não venhamos sair daqui como entramos, mas que essa palavra venha mudar os nossos corações, Pai. É assim que eu oro. Amém. Dito isso, queria trazer 3 pontos para vocês sobre esse momento na vida de Abraão, essa fase na vida de Abraão, esse ápice na vida dele, de Deus pedir o seu filho, seu único filho, em sacrifício, o filho que ele tanto amava. E num primeiro ponto, vamos colocar que para ter intimidade, você será provado. Aquele que anda com Cristo não deixará de ser provado. No versículo 1 vai dizer, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Primeiro, eu vou deixar claro a vocês a diferença entre a tentação e a aprovação. Deus não tenta ninguém ao pecado, mas te coloca em situações de desconforto para provar o seu caráter e o seu amor a Ele. Isso nos revela a nós mesmos o que tem em nosso coração. Revela ao povo ao nosso redor, assim como revelou ao povo ao redor de Abraão, o amor que ele tinha por Deus, que não era maior que o amor que ele tinha. O amor que tinha por Deus, que era maior que tinha pelo seu filho. A aprovação nos deixa mais fortes, mais maduros, mais próximos de Deus. Além disso, Deus não coloca aprovação alguma que não seja possível que passamos. Que não seja possível que nós possamos ser aprovados. Ele sempre vai nos deixar um escape para que possamos ser aprovados naquela aprovação que Ele tem colocado sobre a nossa vida. A aprovação nos aproxima de Deus, enquanto a tentação nos afasta de Deus. A aprovação nos fortifica.
enquanto a tentação nos enfraquece. Geralmente, numa prova, tanto para quem estuda quanto para quem não estuda, a gente fica desconfortável, tanto na escola, como é o caso dos adolescentes e dos jovens que a gente trata aqui. Eles sempre pedem oração por prova, sempre estão com dificuldade em nota. Mas, tanto para quem vai fazer um vestibular, quando quem está na faculdade, sempre há desconforto na aprovação. Sempre há desconforto quando a gente tem uma prova diante de nós. Porque, de fato, a gente não sabe exatamente o que está ali. Por exemplo, eu tinha muita facilidade em química. E algumas das provas que eu fiz em química, eu tirei muitas notas boas, mas eu sempre lembro que no final da prova eu ficava assim, não sei se foi bem, ou a galera falava, eu fui bem, chegava no dia da nota, foi mal, e era assim, sempre era desconfortável viver essa fase de provas. Apesar de Abraão não saber que estava passando por uma provação, ele se põe disposto à vontade de Deus. Quando Deus chama ele, Abraão, logo de cara ele diz, eis-me aqui. E essa palavra eis-me aqui, do original, é a palavra rinene, que tem um significado não somente de estou aqui, neste local físico, mas também de disponibilidade, entrega e submissão. Disponibilidade é estar disponível na hora que for, no momento que for. Na hora que Deus te chamar, você tem que estar disponível. No momento que Deus te chamar, você tem que estar disponível. Isso é rinene. É entrega, deixar tudo o que é seu, seja material ou imaterial, para estar debaixo da vontade de Deus. É estar submisso à vontade dele, sem questionar o que ele te pediu. Abraão não questionou, Senhor, por que meu filho? Senhor, por que o filho que eu tanto amo? Não, ele disse, rinene, eis-me aqui. Independente do que Deus iria pedir, ele já estava disposto, ele já estava disponível e entregue à vontade de Deus. Em certo momento, poderia dizer não. Ele poderia dizer, não, peraí, deixa eu avisar Sara primeiro e depois a gente conversa. Não, ele estava disposto a entregar o seu filho por amor a Cristo, por amor a Deus. Apesar disso também não fazer muito sentido, pois os povos ao redor entregavam seus filhos como sacrifício ao deus Moloque, e Deus já ter dito que era proibido fazer isso lá em Levítico, no capítulo 20, isso poderia causar uma confusão na cabeça de Abraão, mas ele ainda estava disposto a viver a vontade de Deus, mesmo não sabendo o que ele iria fazer. Poderia estragar a reputação de Abraão na sua fidelidade com Deus. Como que um cara cristão, fiel a Deus, sacrificou o seu filho? Ele não daria o exemplo, porque aquilo era uma ordem de Deus, não sacrificar os filhos, não entregar o filho ao holocausto. E ele estava indo contra a ordem, mas mesmo assim, mesmo não entendendo aquela situação, Abraão estava disposto a viver a vontade de Deus. Ele estava passando por uma provação, mesmo não sabendo disso, e estava disponível a viver aquilo. Olhando para essa situação de disponibilidade, entrega e submissão, a gente está passando num contexto na nossa igreja de que temos orado todos os dias, às 10h02, para um movimento missionário, tanto aqui na nossa igreja quanto lá fora. Cara, e quando Deus te chamar? Quando Deus vir no seu íntimo dizer seu nome, o que você vai responder? Você está disponível? Você está entregue à vontade de Deus? Você dirá, rinene, eis-me aqui? Apesar de não entender e de não saber da prova, Abraão estava disposto. E todos nós vamos passar pela prova. Mas Abraão conhecia Deus. Ele conhecia que Deus não
não deixaria de cumprir a sua promessa. E a gente vai ver isso logo mais. Mas, passando isso, um segundo ponto. A aprovação é para louvor de Deus. Vemos que Abraão estava passando por uma prova, disse: eis-me aqui, estou disposto, pediu seu filho como sacrifício. Mas, logo pela manhã seguinte, Abraão já começou os preparativos para ir para Moriá, para entregar o seu filho como sacrifício. Agiu assim quando Deus pediu. E a gente vê que ele, quando vai chegar lá em Moriá, que era mais ou menos uma distância de onde ele estava, em Berseba, até Moriá era 80 quilômetros, como se a gente fosse aqui em Vassouras e voltasse, mais ou menos essa distância. E a gente vê que no capítulo 5, ele vai dizer aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Deus não disse a Abraão: vá para lá para me adorar. Deus disse: vá para lá e sacrifique o seu filho. Abraão confiava em Deus para entender que obedecer a sua voz, mesmo que fosse um pedido improvável aos seus olhos, não fizesse sentido antes de voltar para casa, ele louvaria a Deus. Abraão usou a prova que Deus colocou na vida dele para louvar o nome de Deus. Até aqui, as coisas não parecem fazer muito sentido, pois ainda Isaac seria sacrificado. Eles estavam caminhando para o monte para fazer os preparativos para o holocausto. Mas mesmo assim, ele diz aos seus servos: vamos para lá para adorá-lo. Quantas vezes a gente tem passado por provações em nossa caminhada com Deus, ao invés de confiar nele até o final, e a gente fica murmurando. Mas ele diz: voltaremos. Então ele diz: eu vou lá, vamos eu e Isaac, irei sacrificar Isaac e eu voltarei. Não, ele diz: voltaremos. Abraão tinha plena convicção de que Deus iria prover algo para o sacrifício. No versículo 8 vai dizer: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto do meu filho. Primeiro, Abraão sabia que Deus não deixaria que Isaac fosse sacrificado. E dos primeiros pontos é que ele achava que Deus poderia prover, ele tinha essa confiança que Deus poderia prover. E a gente também vê, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículos 17 a 19, o autor vai dizer que Abraão tinha tanta confiança em Deus, tinha tanta fé na promessa de Deus, de que mesmo que Isaac fosse morto, Deus poderia ressuscitar o seu filho. Acaso Deus promete alguma coisa e deixa de cumprir? Como diz lá em Números 23. Abraão diz Hinene desde o princípio porque tinha confiança em Deus. E não apenas se coloca disponível porque ele tinha intimidade com Deus para conhecer que ele não deixaria de cumprir a primeira palavra que ele disse, a promessa que ele tinha dado a ele sobre seu filho, sobre o que seria cumprido através da vida de Isaac. Apesar de ter pedido o sacrifício do seu filho, ele vai, entende que não sabe que está sendo provado, mas ainda assim tem a confiança em Deus. Deus proveria algo para o lugar de Isaac, seja a ressurreição, seja outra coisa, outro animal para o lugar de Isaac. E foi o que aconteceu. Continuando, a gente vê o ponto 3, seja aprovado, assim como Abraão. Abraão, no final, foi aprovado por confiar na promessa de Deus, no seu poder e na sua provisão. Nos versículos 9 até o 12 vão dizer: quando chegaram no lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho.
Será que em todas as provas que temos passado, em todos os momentos que Deus tem nos provado, temos ouvido: agora sei que você teme a Deus? Será que todas as provas que temos vivido de Deus na nossa vida, temos sido aprovados, temos passado por ela confiante em Deus, com fé nele? Mesmo que não entendamos o que temos passado, o pedido que Deus fez a nós, de sair de algum lugar, de deixar algum emprego, de deixar algum estudo, para viver a vontade dele, independente do que seja que ele pediu, será que temos sido aprovados? Quando Deus chama, Abraão se coloca à disposição, age na mesma hora, na hora mais possível que ele poderia, ele age. Confia no Senhor até o fim, até o momento exato que Deus age na vida dele, que Deus provê um cordeiro para o sacrifício, no momento exato, na hora certa, nem antes nem depois. Quando Abraão pega a faca para o sacrifício, o anjo exclama: Abraão, Abraão. E ali ele ouve o cordeiro agarrado entre os galhos, com o chifre agarrado entre os galhos. Deus vai agir no momento certo, na hora certa na nossa vida. Não é no momento que a gente acha que é certo, que agora Deus tem que prover na nossa vida. Ele age no momento certo, na hora certa. Deus sabe o rumo de toda a história. Deus nos conhece muito antes do ventre da nossa mãe. E assim vivemos a nossa vida, que temos que confiar em Deus, porque Ele vai prover no momento certo, na hora certa. E somente obedecendo a Ele, independente do que Ele nos chamar, independente do que Ele nos pedir, temos que obedecer, nos colocar à disposição, entregar tudo nas mãos dele. Assim como Abraão, ele confiou e Deus agiu. Abraão se dispôs e Deus proveu. Abraão obedeceu e Deus o aprovou. Não pense que você sabe o que está fazendo. Não pense que a sua decisão é melhor do que a decisão de Deus. A autoridade de Deus sobre a nossa vida deve ser o que nos guia. Devemos estar submissos à sua autoridade, conhecendo o seu poder, entendendo todo o seu poder sobre a nossa vida, pois Ele tem conhecimento de todas as coisas. E Ele não deseja o mal, muito pelo contrário. Deus é bondoso com aqueles que confiam e o obedecem. E qual a nossa missão? Apenas estar disposto a obedecer com fé em Deus, assim como Abraão teve fé e Deus proveu na vida dele, apesar das situações parecerem improváveis. Na sua provação, louvou em sua provação e foi aprovado, onde o sobrenatural se mistura com o natural. É sobrenatural um anjo vir e aparecer a Abraão, mas é supernatural um animal estar agarrado entre os galhos. Deus irá prover nas nossas vidas, mas precisamos ter fé na Tua vontade, na Tua palavra, confiar em Deus. E só confia em Deus quem tem intimidade com Ele, quem o conhece, quem está disposto a viver a vontade dEle, quem está disposto a dizer: eis-me aqui, quando Deus nos chamar. E Ele vai nos chamar. Que em nome de Jesus, quando sairmos daqui, seja você com a sua resposta ou não, seja você passando por uma aprovação ou não, confie em Deus. Confie em Deus e o obedeça. Porque Ele é Deus em nossas vidas, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus bondoso conosco. E temos que obedecer, porque Ele é nosso Pai e sabe o melhor para nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos para viver, Pai, a Tua vontade. Senhor, te pedimos que
a Tua vontade, Pai, seja o que nos guia, Pai. A Tua vontade, Pai, seja o que estamos dispostos a viver, Pai. De nos entregar a Ti, de estar disponível a vivê-la, de ser humilde, Senhor, para entender e não questionar, Pai, o que o Senhor tem nos pedido. O Senhor é soberano, o Senhor é supremo, o Senhor é o início e o fim, o alfa e o ômega. Que em nome de Jesus, Pai, possamos passar pela aprovação, pela prova e ser aprovado, Pai. Que possamos passar pela prova sem murmurar, mas louvando o Seu nome. Que em nome de Jesus, Pai, a nossa vida venha testificar, Pai, o amor que professamos com a nossa boca, mas também o amor por Ti que está em nossos corações. Sonda os nossos corações, caso o Senhor não seja o Rei soberano em nossos corações. Que em nome de Jesus, a nossa vida venha a ser totalmente para Ti, Pai. Essa oração que faço, em nome de Jesus. Amém.